Pessoal, olha só. Eu agora vou estar mostrando um inverter, pessoal. De AC para DC e de DC para AC. Utilizando IGBTs, certo? E daí vamos para a vinheta e vamos para o que interessa. E daí, pessoal, eu vou mostrar com o mouse aqui, ó, como vocês estão vendo, ó. Aqui eu tenho uma entrada R, uma entrada S e uma entrada T, certo? Eu estou tratando aqui, ó, de um motor trifásico, certo? São 3 fases aqui, ó, tá? Sendo filtradas por diodo, certo? O que acontece, ó? Eu tenho uma senoide entrando, né? Ó, fazendo isso daqui, ó. Esse movimento que faz a senoide, né? 2 semiciclos, né? Um semiciclo assim e um semiciclo negativo, ó. Semiciclo positivo e semiciclo negativo. Esses diodos aqui, pessoal, eles vão ceifar o semiciclo negativo, certo? Após os diodos aqui, ó, eu vou ter apenas uma onda positiva, ó, porque o negativo vai ser ceifado, certo? Ó, R, S, T, é um trifásico, tá? E daí o que acontece? Eu poderia ter mais um indutor aqui, ó, pessoal. Aqui eu poderia ter uma bobina, ó, certo? Poderia ter uma bobina aqui, ó. Tá? Vamos colocar a bobina aqui, ó. E mais um capacitor, que daí fica um filtro aqui, ó. RL, né? Aliás, LC, né, pessoal? Um filtro LC, ó. Um indutor e um capacitor. Porque como que funciona a bobina? A bobina, qual é o papel da bobina? Ela atrasa a corrente elétrica, pessoal. Se eu tiver uma bobina aqui, ó, ela vai atrasar a corrente e adiantar a tensão. Ou seja, ela serve como um filtro, porque ela fica aberta, pessoal. A bobina fica aberta para a corrente alternada, né? Para os transientes, para os espúrios, certo? Para as interferências, a bobina vai ser uma chave aberta aqui. É bem interessante. E o capacitor? O capacitor, para os transientes, para os espúrios, para as interferências, ele vai funcionar como um fio, ó. Após o carregamento dele, ó, ele é uma corrente, ele é aberto, né, para corrente contínua, o capacitor. Mas aqui eu tenho uma corrente pulsante, né, pessoal? Até chegar no capacitor eu tenho uma corrente pulsante. Depois ele torna a corrente contínua, né? E daí o que acontece? O capacitor ele vai funcionar como um fio para as interferências, ó. É como se as interferências entrassem aqui e voltassem, né, pessoal? As interferências entram e voltam. Entenderam? Ó, o que eu tenho do diodo aqui, ó? Anodo e catodo, certo? Anodo e catodo, servindo como um filtro, certo? Então eu vou ter apenas meia onda aqui positiva após os diodos. Eu vou colocar a bobina aqui, né, pessoal? Que ela vai ficar como uma chave aberta para as interferências. E aquelas interferências que passarem pela bobina, ainda vou ter o capacitor que vai funcionar como um curto, ó, para as interferências, certo? E daí, DAC, após o capacitor virou DC, vira corrente contínua. E daí aqui nesse caso, ó, eu tenho transistores, né, pessoal? Ó, transistores podem ser IGBTs aqui, ó, pessoal. Só que IGBT, né, nesse formato aqui, o IGBT, ele não traz esse diodo aqui, pessoal, junto dele. Ó. Alguns trazem, né?
O que esse diodo ele faz? Ele torna a corrente, ó, a corrente vai entrar em duplo sentido, tanto para cá como voltar para cá. Porque se eu tiver apenas aqui, ó, um transistor bipolar, se fosse só um bipolar aqui, pessoal, se fosse apenas um transistor bipolar, a gente sabe que a corrente não tem duplo sentido. Mas com um diodo, a corrente pode ir e vir. Ir e vir. É bidirecional a corrente, certo? Porque esse meu motor ele vai funcionar nesse formato, com uma corrente bidirecional. Ou seja, vamos pegar esses transistores aqui, vamos dizer que sejam IGBTs, ó, daí ele teria, eu vou colocar minha mão aqui, pessoal, ele teria um isolamento aqui, ó, pessoal, um isolamento aqui. Como é que funciona o IGBT? Um isolamento que é um gate, o IGBT ele tem um gate, pessoal, um gate aqui, ó, funcionando igual o transistor MOSFET, ou seja, ele funciona ali 18, 19, 20 volts, ele começa a conduzir, pessoal, tá? E daí ele vai ser acionado, certo? Então, o que acontece aqui, ó? O gate, pessoal, ele tem uma alta impedância, porque é como um capacitor, certo? Ele primeiro recebe a tensão, ele trabalha com tensão, igual o MOSFET, certo? Com tensão, certo? Então, eu coloco uma tensão no gate, e daí no caso ele tem emissor e coletor, pessoal. A carga fica no coletor, ó. O motor é a carga, ó, é o nosso consumidor, certo? Esse motor aqui, ó, ele consome. Ou seja, esses transistores aqui, ó, vão pegar a corrente contínua que foi filtrada e vão transformar em alternada novamente, porém com pulso quadrado, pessoal. Olha que interessante. Eles vão fazer novamente a senoide, com o chaveamento deles, entendeu? Vai vir uma senoide, mas uma senoide mais limpa, né? Porque já passou pelo filtro. Porque da nossa rede elétrica aqui vem muitas interferências, pessoal. Por isso que eu preciso de uma bobina aqui, nesse caso não tem, mas vamos imaginar, né? E de um capacitor de filtro, certo? Esses transistores aqui, ó, vamos imaginar que sejam IGBTs, tá? Eles vão fazer o chaveamento para esse motor aqui funcionar. E daí, olha que interessante, pessoal, eu consigo controlar o que aqui, ó? As rotações por minuto desse motor. Eu vou dar um exemplo. Para a gente calcular rotações por minuto de um motor, a gente tem uma constante na fórmula, que é o valor de 120, tá? E nós precisamos dos... Deixa, se não me foge o nome. O motor, ele tem que ter... deixa eu lembrar aqui, pessoal. Conforme o número... O motor precisa ter conforme o número de polos, pessoal. Desculpa, ó. Fugiu o nome da minha mente, pessoal. É polos, tá? Conforme o número de polos do motor, nós conseguimos controlar as rotações. Porque tu só precisa da frequência para controlar a rotação do motor. Eu vou até voltar aqui, pessoal, para falar. Olha só. Olha que interessante, pessoal. Me fugiu o nome, tá? Falando do motor ali, ó. O que o motor precisa ter para a gente calcular o motor? A gente precisa de uma constante, que é o 120, certo? A gente vai multiplicar a frequência e vai dividir pelo número de polos. Olha que legal isso, pessoal. Simples assim. A gente só precisa da frequência, porque a frequência é a corrente alternada, né? Ali nós vimos que os IGBTs ali, ó, o que eles vão fazer? Eles vão pulsar, vão gerar uma onda quadrada
porém o motor ele vê como uma senoide. Que legal isso, né? E por que que tem que passar pelos diodos, pelas pontes de diodo ali, o trifásico? Porque ele vai ceifar a onda negativa, tá? O indutor ele vai ser uma chave aberta para os transientes, espúrios, tudo que vem ali ó, de ruim na rede, que vem interferir no circuito, na estabilidade. A bobina funciona como uma chave aberta. E passando pela bobina, que eu falei de forma imaginária, a gente sabe que não tem uma bobina ali, né, pessoal? É mais para agregar um filtro a mais. E temos o capacitor, tá? E com o capacitor ele funciona como um fio e retorna para o neutro de volta às interferências, certo? É um filtro com indutor e um capacitor, tá? Aí a corrente já é uma corrente mais contínua, né? E detalhe, quanto maior a capacitância, mais estabilidade traz. Sabe? Quanto mais capacitância tiver o capacitor, mais estável vai ficar o alinhamento ali da corrente contínua. E daí o que acontece? Os transistores IGBT, o que é IGBT? Vem de insulated gate transistor bipolar. São dois transistores bipolar, um PNP e um NPN, tá? Cascateado. Só que, porém, em vez de ter uma base, eles vão ter um gate ali para acionar. E vai acionar ali entre 18 e 20 volts, ele vai. Aí eu preciso de um resistor de gate, que não tem ali também, tá em branco, né, pessoal? Preciso de um resistor ali, ó. Para quê? Porque o gate ali, ó, ele é acionado por tensão. E os transistores internos que ele tem são acionados por corrente, a gente sabe, né? Então ele é híbrido. É um transistor bipolar junto de um transistor MOSFET. O transistor MOSFET dá o acionamento, né? É responsável pelo acionamento através de tensão e não de corrente, apresentando uma alta impedância também, né? E em contrapartida a gente tem uma alta corrente, né? Realmente o motor ele precisa de potência para trabalhar, né, pessoal? E ele gera o que? Uma onda quadrada, porém o motor interpreta como uma senoide, né? E daí voltando para ali, vamos ver se a gente consegue fazer o cálculo, pessoal. Eu não me lembrei que era polos. O motor pode ser de 2, de 4, 6, 8, 10 polos, né? Aí varia. Isso aí interfere também, a quantidade de polos do motor, só que vai ser uma constante, o motor que tu tem ali, tu já sabe o número de polos. Tu vai multiplicar o 120 pela frequência e vai dividir pelo número de polos. Vamos ver ali, vamos voltar e ver como é que vai ser então. Vou pegar a calculadora aqui, pessoal. Ó. Vamos pegar aqui, ó, vamos supor 120 é constante, né? Vamos multiplicar pela frequência da nossa rede elétrica vezes 60 dividido por 4. Para aí, 120, tá? Multiplicado por uma frequência de 60 Hz. Daria 7.200 dividido por 4, vamos dizer um motor de 4 polos, tá? Ó, eu teria 1.800 RPMs. Rotações por... Vamos dizer que esses transistores aqui, ó, tragam uma frequência aqui para esse motor, ó, de 200, né? Vamos fazer 200 aqui, ó. 200, tá? Vezes a constante, que é 120. Vai dar igual. Vamos dividir por 4 também. Vamos dizer que esse motor tenha 4 polos. Olha aí, 6.000 rotações por minuto. Como eu posso variar as rotações, pessoal?
Entenderam? E esse inverter, ele consegue fazer isso. Tem alguns inverter que são de 300, ó, vamos fazer por 300, ó. Vamos dizer que, ó, 300 o que, pessoal? Hertz, né? 300 Hz vezes 120, que é a constante, ó, vai dar igual 36.000, dividido por 4, que é o número de polos. Eu estipulei, né, pessoal? Olha aí, ó, 9.000 rotações por minuto, 9.000 RPMs. E daí, voltando a falar aqui, ó, pessoal, do IGBT, né? Que ele tem a base dele aqui, ó. A base, eu diria o gate, né? É uma comporta, uma porta aqui, ó. Como se tivesse o capacitor aqui, né, pessoal? É um capacitor aqui, ó, se tu vai olhar, né? É um capacitor que tem aqui. Certo? Ele funciona no mesmo formato. Ou seja, um capacitor recebe uma pequena corrente, tá? Porque o capacitor, ele adianta a corrente, né? E daí o que vai acontecer? A diferença de potencial, quando ele está carregado para corrente contínua, ele é uma chave aberta, né? E ele é um curto para corrente alternada. Só que aqui está chegando contínua, né, pessoal? Após o capacitor, está chegando corrente contínua. Ó. E daí eles vão fazer o chaveamento, certo? E vão gerar corrente alternada, fazer uma corrente alternada mais limpa, né? Para o motor poder funcionar. Vocês acharam relevante, pessoal? Olha só. Vocês viram o funcionamento do inverter? Ele pegou o AC, corrente alternada, transformou em DC, corrente contínua, certo? E depois pegou o DC após a filtragem e transformou em corrente alternada novamente, gerando o que? Um pulso quadrado, porém interpretado como uma senoide pelo motor. Pessoal, se lhe foi relevante esse vídeo, deixa seu joinha, se inscreve no meu canal e, se for possível, compartilhe esse vídeo